Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o professor David Fagundes para mais uma aula do canal É para Copiar. E hoje, pessoal, falando de equações, equações equivalentes, falando de princípio aditivo das igualdades e princípio multiplicativo das igualdades. Começando aqui com o princípio aditivo, pessoal, o que seria isso? Quando o mesmo número é adicionado aos dois termos de uma equação ou subtraído, dos dois termos de uma equação, obtém-se uma equação equivalente à equação dada. O que seria isso? Vou pegar um exemplo aqui. X mais 5 igual a 21. Pessoal, eu quero fazer aqui o princípio aditivo das igualdades. E o que seria isso? Eu quero achar a raiz dessa equação. Achar a raiz da equação é achar o valor de x. E para achar esse valor de x, eu preciso isolar esse x aqui desse lado aqui da igualdade. Nesse membro aqui, nesse primeiro membro. Então, o que eu faço? Esse x está somando com o 5. E como que eu vou fazer para sumir esse 5? Eu vou ter que subtrair por 5, porque mais 5 menos 5 dá 0. Só que eu estou tratando de uma igualdade. Se eu estou tratando de equação, eu tenho uma igualdade. Então, vai ficar mais ou menos assim. X mais 5, para sumir esse 5, subtraio por 5. Só que é o seguinte, se eu subtrair no primeiro membro por 5, isso aqui é uma igualdade, é como se fosse uma balança. Se eu tiro 5 aqui, eu tenho que tirar 5 do outro lado para manter equilibrada essa balança. Então, se eu subtrair por 5 aqui, subtraio por 5 aqui no segundo membro. Então, vai ficar o seguinte, mais 5 menos 5, 0. Sobra quem? O x. E 21 menos 5. 21 menos 5, 16. Olha só, encontrei o valor de x e encontrei a raiz dessa equação nessa forma aqui no princípio aditivo das igualdades, que é subtrair por 5 tanto esse lado, porque aqui está somando com 5. Se eu subtraio por 5 esse lado, se eu tiro um valor desse lado, eu tenho que tirar o mesmo valor do outro lado para manter essa equação equilibrada. Vamos pegar um outro exemplo aqui, fazer aqui do lado. Tenho y menos 3 igual a 100. Eu estou subtraindo por 3, eu tenho y aqui, eu quero isolar esse y, eu quero achar a raiz dessa equação. Se eu estou subtraindo por 3, para sumir esse 3, tenho que somar com 3. Então, vai ficar y menos 3 mais 3 igual a 100. Se eu somei por 3 aqui, nesse lado da igualdade, nesse meu primeiro membro, no segundo membro, eu tenho que somar também. Para manter equilibrada essa equação, eu tenho uma igualdade aqui, eu tenho que ficar equilibrado. Se eu somo por 3 desse lado, automaticamente, obrigatoriamente, somo por 3 do outro lado da igualdade. Menos 3 mais 3 fica 0, então some, posso cortar aqui, fica só o y. E 100 mais 3, 103. Simples assim, pessoal. Então, é o seguinte, somando ou subtraindo um valor de um lado da igualdade, vou fazer a mesma coisa do outro lado para manter essa equação equilibrada. Sempre mantenho a equação equilibrada. Agora, no princípio multiplicativo das igualdades, eu tenho um exemplo aqui de 4x igual a 20. E aqui o que acontece?
multiplicando ou dividindo os membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero, obtém-se a equação equivalente à equação dada. Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso eliminar esse x, e esse 4 que está acompanhando o x, ele está multiplicando. Então, se ele está multiplicando, eu vou, para assumir esse 4, eu preciso dividir por 4, para ficar esse x sozinho. Como isso? Eu tenho aqui 4 vezes x igual a 20. Vou dividir por 4 esse lado no primeiro membro e por 4 no segundo membro também. Se eu estou dividindo no primeiro membro, preciso dividir também no segundo membro para manter equilibrada a minha equação. Olha o sinalzinho de igualdade aqui. 4 dividido por 4, ó, posso cortar, vai dar 1. Então, sobra quem? O x. Igual 20 dividido por 4, 5. A raiz dessa equação é 5. Vou fazer outro exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. X sobre 20 igual a 5. Agora, ó, esse x está dividindo por 20. E o que eu tenho que fazer? Para assumir esse 20 aqui de cima, preciso multiplicar por 20 aqui no numerador. Para assumir o denominador aqui, preciso multiplicar por 20 no numerador. Vai ficar 20 vezes x sobre 20 igual, se eu estou multiplicando por 20 de um lado, automaticamente, obrigatoriamente, multiplico por 20 do outro lado. O que eu faço aqui agora? Posso simplificar. Sobra quem? O x igual 20 vezes 5, 100. Então, se eu multiplico no primeiro membro, eu multiplico também pelo mesmo valor no segundo membro. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Quando nós estamos aprendendo lá no 7º ano sobre equação, sobre as equações, o que a gente aprende? Que quando eu tenho aqui, vou pegar um exemplo aqui, vou separar, eu tenho que, por exemplo, x mais 3 é igual a 5. O que eu tenho que fazer? Como que nós aprendemos lá no 7º ano? Que esse 3 passa, para isolar esse x, eu tenho que passar esse 3 que está somando, passa para o outro lado, subtraindo, ou seja, fica x igual a 5, se aqui é mais 3, passa para o outro lado, menos 3. Então, meu x é igual a 2, correto? É isso que está acontecendo, isso é assim que nós aprendemos, e é assim que a maioria dos professores ensinam, é assim que a gente consegue aprender com mais facilidade, falando que esse 3 passa para o outro lado, menos 3. Mas não é com passe de mágica isso daqui. Matemática não tem nada de mágica, é lógico. Ou seja, se aqui é mais 5, vai passar para o outro lado, a gente aprende assim, passa para o outro lado menos 5. Mas não é simplesmente passar para o outro lado menos 5. É que eu tiro 5 desse lado e automaticamente eu tiro 5 do outro lado da igualdade. Por isso que eu passo para o outro lado com sinal diferente, com sinal negativo. No caso aqui está positivo, eu passo para o outro lado negativo, tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clique em gostei. Se você teve alguma dúvida aqui nessa aula, só deixar aí no comentário que eu vou responder o mais rápido possível, tá? As dúvidas de vocês. Quero agradecer a todo mundo aí que está se inscrevendo no canal. Muito legal mesmo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal para você
acompanhar as aulas, né? Ultimamente eu não tenho postado aulas igual antes, né, regularmente, né? A partir de agora eu vou voltar a postar essas aulas regularmente, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal para você assistir às aulas que serão postadas aí no canal, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Valeu!